Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão, nesta terça-feira, dia 21 de janeiro de 2025. Nação, antes de começar a falar sobre o Danilo vindo para o Flamengo ou não, antes de começar a falar sobre o estádio do Flamengo, temos novidades sobre o estádio do Flamengo. Antes da gente falar de como o Flamengo pretende vender o Lohan, que aceitou a proposta do CSKA, eu quero te dar uma dica. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Portanto, se você está com alguma dívida para pagar nesse mês que está te esquentando a cabeça, faz o seguinte, liga no 5599-212-9983 ou clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Eles vão te auxiliar a receber o seu FGTS rapidinho e você vai resolver seu problema financeiro. A Mais Ágil a gente recomenda porque na Mais Ágil a gente confia. Agora, nação, bora falar tudo que está acontecendo no Flamengo, tudo que está envolvendo os bastidores do Flamengo com chegadas e saídas de jogadores. Eu peço apenas que você deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal, é importantíssimo o nosso canal continuar crescendo. Quanto maior nós tivermos, mais condições de buscarmos informações verdadeiras para vocês a gente vai ter. Então, se inscreva, chama seu amigo para se inscrever, chama sua amiga para se inscrever, deixa seu like, comenta sobre cada tópico que a gente colocar aqui e compartilha os nossos vídeos, fechou? Verifica no sininho se a opção toda está marcada, porque de padrão vem marcado personalizado e aí você não recebe atualização de novos vídeos do canal. Marcando a opção todas, aí sim você recebe avisos cada vez que a gente lançar um vídeo novo. E aqui você sabe, a gente fala a verdade, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Nação, o Lohan já aceitou a proposta do CSKA. É aquilo que eu falo para vocês, né? Se acertar com o jogador sempre é a parte mais fácil da situação. Complicado mesmo são os clubes se acertarem. E aí, o Flamengo está numa engenharia financeira para fazer uma grana toda diferente em cima do Lohan. O Lohan já foi tratado como a maior joia da base desde Vinícius Júnior. Se esperava receber pelo Lohan, quando ele começou a aparecer na base do Flamengo, cerca de 30 a 40 milhões de euros. Mas a realidade é completamente diferente da expectativa que o Flamengo teve um dia. Com a cabecinha fraca, Lohan não conseguiu se sobressair nos profissionais como fez na base. Ainda que no ano passado, durante o período em que Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Eric Pulgar, entre outros jogadores, estavam disputando a Copa América, ele tenha brilhado jogando pelo Flamengo, a irregularidade dele, associada ao extracampo do atleta, foi fazendo com que ele perdesse valor de mercado e que o Flamengo deixasse de ter em cima dele a expectativa de ganhar muitos dividendos. Com isso, o Mengão Queridão agora já sabe quanto quer pelo atleta e o que quer para o futuro do atleta com relação ao Flamengo. O CSKA começou fazendo propostas de 4 milhões de euros mais 1 milhão de euros por variações em metas alcançadas. Prontamente o Flamengo disse que não. O CSKA melhorou a proposta, 5 milhões de euros fixos. O Flamengo disse que não. E a última proposta foram de 8 milhões de reais por 80% do jogador. Vendo que o CSKA realmente está a fim de contar com o Lohan, o Flamengo fez uma contraproposta. 10 milhões de euros por 80% do jogador. O Flamengo é dono de 70% do Lohan. Já o time do Madureira é dono de 30% do Lohan. Então, o que o Flamengo quer com esses 10 milhões de euros? O Flamengo quer colocar 50% dele, Flamengo, e 30% do Madureira, pelos 10 milhões de euros que o Flamengo fez contra a proposta. Com essa engenharia financeira, o Flamengo ainda ficaria com 30% do atleta numa eventual venda. Sacaram? A expectativa do Flamengo é que o Lohan, indo para o futebol russo, passe a ser mais profissional, entenda como funciona o futebol fora do país. Isso deu resultados positivos com o goleiro Hugo, por exemplo,
que ao se transferir para Portugal, mudou completamente a sua visão de como é a carreira de um jogador profissional e se encaixou dentro dos padrões que o mundo hoje pede por um jogador, coisa que o Lohan hoje ainda não vislumbrou. Então a ideia do Flamengo é manter 30%, porque se ele arrebentar lá no CSKA, pode ser que um clube europeu resolva contratá-lo. E aí o Flamengo terá 30% desse valor, que pode ser muito acima dos 5 milhões e pouquinho de euros que o Flamengo poderia conseguir vendendo 50% agora. Na verdade, como o Flamengo quer 10 milhões de euros, iria para o time do Madureira 3 milhões de euros. E para o Flamengo iriam 7 milhões de euros. O Flamengo, mantendo 30%, pode conseguir numa eventual venda do CSKA para uma outra equipe muito mais do que esses 7 milhões de euros. A mim me parece acertada a decisão do Flamengo com relação ao Lohan, para a gente não ter dentro da equipe rubro-negra um novo Lincoln, onde o Flamengo recusou propostas escandalosas por ele e depois deixou ele ir praticamente de graça. Daí eu pergunto para você, que já deu aquela força dando like, que já deu aquela força se inscrevendo no nosso canal, para que você comente, sempre colocando sua cidade e o estado para eu te conhecer melhor, o que vocês acham sobre a postura do Flamengo com relação ao Lohan. É a atitude correta do Flamengo? 10 milhões de euros, vindo 7 para o Flamengo, 3 para a equipe do Madureira. E o Flamengo mantendo 30%. É o ideal? Comentem aqui, por favor, que eu quero saber sua opinião. De repente você acha que ainda dá para manter o Lohan por mais tempo, para ele se valorizar ainda mais e ele ser vendido mais caro. Coloca aqui sua opinião. O fato, pessoal, é que isso vem demonstrando que não é que jogadores não vão sair, é que precisa-se do valor certo para esses jogadores saírem. O mesmo vale para os jogadores que podem chegar. O Flamengo não desistiu de Vitão, não. Independente do que vai acontecer, que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho sobre o Danilo, o Flamengo não desistiu do Vitão. O Vitão ainda é o zagueiro que o Zé Boto quer para compor a zaga rubro-negra. Apenas e tão somente o Flamengo está aguardando o Vitão fazer pressão sobre o Inter para o Flamengo definir qual é o próximo passo. A estratégia que eu contei para vocês ontem no Jornal do Meio-Dia e que a imprensa repercutiu depois é: Vitão, senta pressão no Internacional. Na hora que o Flamengo e o Vitão sentirem que o Internacional envergou, o Flamengo volta à tona oferecendo 11 milhões de euros mais o abatimento da dívida do Thiago Maia, o que daria ao Inter 7 milhões de euros pelo Vitão. Então, ainda há uma estratégia tratada, sim, pelo Flamengo como válida se o Vitão conseguir resolver, botar pressão no Inter e conseguir fazer o Inter querer negociar. A família do Vitão está toda muito ansiosa para que a negociação aconteça. E o Flamengo sabe disso. Por isso, conta com essa situação para poder envergar o Internacional de Porto Alegre. E por que a família do Vitão está tão empolgada assim? Não é só porque é o Flamengo, não. Isso é o maior peso, com certeza. Mas o fato da família do Vitão acreditar que nas mãos de José Boto, a carreira do Vitão possa deslanchar, possa chegar à seleção brasileira e até mesmo à Europa. O fato do José Boto já ter trabalhado com o Vitão no início da carreira anima não só o José Boto, mas anima também o Vitão e os seus familiares. Portanto, pessoal, o Flamengo ainda não desistiu do Vitão. O Flamengo só adotou uma estratégia que coloca o Vitão como peça fundamental para o desenrolar das negociações. O Flamengo é esperto e o José Boto tem moral com a família do garoto. Vai ser uma boa contratação. Aí eu vou dar minha opinião, porque vários de vocês pediram que eu fizesse isso ontem. O Vitão, para mim, é um zagueiro promissor, apesar de já ter 24 anos. Ele é veloz, ele tem tempo de bola aérea e no chão, tem boa saída de bola, tem um futebol muito parecido com o futebol do Léo Ortiz, guardadas as devidas proporções, porque o Léo Ortiz, para mim, nesse momento, chega a ser até incomparável. Mas tem os mesmos predicados, as mesmas qualidades que o Léo Ortiz tem, ainda que em proporções menores.
Para mim, o Vitão tem potencial de entregar ao Flamengo muito mais do que o Fabrício Bruno tinha, até pela pouca idade. Então, o Vitão, para mim, não é o suprassumo dos zagueiros sul-americanos, mas das opções que se apresentaram viáveis para o Flamengo, o Vitão é sim uma boa contratação caso o Flamengo consiga se acertar. Agora, bora falar sobre o estádio do Flamengo? O assunto estádio do Flamengo povoou o nosso imaginário, as nossas lives, as nossas conversas durante todo o segundo semestre do ano passado. Foi usado escancaradamente como plataforma para tentar eleger Rodrigo Dunche de Abranches presidente do Flamengo. Com o fracasso da tentativa de Landim em usar o estádio para trazer o Dunche à presidência do clube, o momento passou a ser de sobriedade sobre lidar com a situação do terreno do gasômetro e da construção do estádio. Sobriedade essa que fez com que a nova gestão fechasse contrato para poder ver como que seria a viabilidade financeira e econômica do estádio. Bom, o Flamengo contratou a Fundação Getúlio Vargas, que tem uma área destinada a projetos, chamado de FGV Projetos, para poder ver a viabilidade econômica e financeira do estádio do Flamengo e gerar um estudo sobre isso. O Landim já tinha feito um estudo com uma outra empresa no ano passado, mas a equipe do BAP, avaliando o estudo do Landim, viu que tinha mais fantasia do que realidade nele. Por isso, eles contrataram a FGV Projetos para ter a ideia real da viabilidade financeira e econômica do clube. Fabrício, se o resultado do estudo for negativo, o Flamengo não vai construir estádio? Não, o estudo não vai dar um resultado negativo ou positivo. Afinal de contas, o terreno é nosso, está comprado e está lá. O resultado do estudo vai ser o que o Flamengo vai precisar fazer para conseguir construir aquele estádio. E aí, em cima desse estudo, o Flamengo vai poder conversar com a prefeitura a respeito dos pormenores da construção. Um dos pormenores, o prazo para a entrega do projeto. Há que se considerar ainda a troca da infraestrutura da Anaterja que está lá e que ainda não há como o Flamengo trocar. É bem verdade que a empresa de gás do Rio de Janeiro ocupa apenas 1% do terreno, mas é importante tirar toda a infraestrutura dela do terreno para que se possa, então, fazer a construção do estádio. Já imaginou você mexer com construção pesada do lado de tubos de gases, em cima de tubos de gás? Não tem a mínima possibilidade. O estudo de viabilidade vai dizer para o Flamengo o que ele vai precisar fazer e quanto ele precisará gastar para retirar a companhia de gás de lá, limpar o terreno, descontaminar o terreno, vai falar qual é o tipo do terreno que está lá, do solo, se é arenoso, se é barrento, se é mais sólido, se é mais macio, para o Flamengo entender toda a preparação do terreno para que então seja possível erguer o estádio. E dependendo desse estudo, que é um estudo criterioso e muito sério sobre o estádio, o Flamengo vai ter condições de falar com a prefeitura, olha, é inviável, é impossível construir o estádio até 2029. Vamos precisar até 2030, 2032. Ou então, não, é viável sim, vamos manter o plano até 2029 e vamos tocar o barco. Porque há uma descrença do conselho diretor do BAP sobre os prazos dados pelo Landim, mas se o estudo de viabilidade da FGV Projetos provar que tem como, eles vão partir para aquilo ali. Não há uma negativa do conselho diretor do BAP em construir o estádio. Eles só não querem construir o estádio a todo custo. Eles não querem perder poder desportivo pelo estádio. Vocês concordam com essa ideia mais sóbria da nova gestão sobre o estádio do Flamengo? Ou você acha que um clube do tamanho do Flamengo deveria fazer igual o Corinthians, levar tudo no vamos que vamos, e lá no final a gente se resolve com uma vaquinha da torcida, ou fica devendo para o governo, ou para as construtoras, mas pelo menos a gente tem o nosso estádio garantido. Coloca aqui nos comentários, quero muito saber como você pensa
a respeito do estádio do Flamengo. Valeu? E sempre repito, porque é importante para a gente se manter vivo aqui no YouTube falando a verdade do A Quem Doer. Deixa o seu like, que é importante para o YouTube nos divulgar, e se inscreva no nosso canal, que é importante para a gente continuar trazendo a verdade do A Quem Doer, mesmo que doe nós mesmos. A Federação de História e Estatística do Futebol Mundial, a IFHHS, trouxe um estudo onde o Real Madrid é o melhor clube do mundo no ano de 2024. Fabrício, e daí? Virou central do esporte agora? Vai falar do Real Madrid aqui? Não, eu estou usando o Real Madrid para poder chegar mais fundo. Na quinta colocação dos melhores clubes do mundo em 2024, vem o Botafogo. Pronto, agora o Fabrício virou antes, falando do Real e do Botafogo. Não, claro que não. Na oitava colocação está o Clube de Regatas do Flamengo. E isso me causou espanto, porque 2023 e 2024 não foram bons anos para o Flamengo. Ainda assim, por causa dos critérios que a IFHHS usa, o Flamengo foi eleito o oitavo melhor clube do mundo. O Botafogo ganhando Libertadores e Brasileirão ficou em quinto. O Flamengo ganhando a Copa do Brasil aos trancos e barrancos ficou em oitavo. Mostra a grandeza do clube que a gente ama, mostra a grandeza do clube que a gente defende, graças a Deus. O Mengão é gigantesco. E por ser gigantesco, o Mengão queridão pode conseguir revirar uma situação com o Danilo. Bom, ontem à noite começou a pipocar que o Danilo teria voltado atrás na decisão dele. Não vai mais para o Napoli, não vai aceitar a proposta de um clube mediano da Premier League e também não vai jogar no Santos com o parça Neymar. O destino do Danilo agora é o Clube de Regatas do Flamengo. Vocês viram que desde a hora que a notícia saiu até o presente momento, eu não me manifestei. Por quê? Por causa de uma palavrinha só. Responsabilidade. Eu fui apurar tintim por tintim para entender mais uma reviravolta envolvendo o Danilo com o Flamengo. Até ontem, o que se sabia era que ele iria aceitar a proposta do Napoli. Agora, ele vai se tornar jogador do Mengão. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que todo mundo tem que entender é: o Neymar ainda não está 100% certo com o Santos. Lembra que eu falei com vocês? O Neymar precisa se liberar do Al Hilal, fazer o Al Hilal aceitar pagar os seus salários por 6 meses para ele jogar no Santos. Isso acontecendo, aí o Neymar ganha força para trazer Danilo e outros parças mais que ele tenha. Segundo, o desejo da família do Danilo é voltar para o Brasil. Os caras não querem mais ficar na Europa, nem esposa, nem filhos. E a esposa do Danilo, junto com a família, com familiares do Danilo, pais, tios, sobrinhos, querem que ele volte para o Brasil, mas que ele jogue pelo Flamengo. O Danilo e o seu staff, como pessoas de negócio, entendem que ir para o Napoli hoje daria a ele a oportunidade do último grande contrato da carreira, onde ele vai poder arrecadar milhões e milhões com a confiança de um treinador, que é o Anthony Conte, para estar numa estrutura bacana lá na Itália, sem precisar de mudanças drásticas, como seria da Europa para cá, não seria de Turim para Nápoles. Enfim, tudo isso está pesando sim na tomada de decisão do Danilo. O Flamengo já conversou com o Danilo através do Alexandro, como eu já havia dito para vocês, do Felipe Luiz e também do José Boto. Salário, luvas, premiações, tempo de contrato, tudo isso já foi colocado na mesa com o Danilo. Bastava agora o Danilo dar o ok dele ou não. Bom, a informação de que ele aceitou o Flamengo foi trazida primeiro pela Raíza Simplício, excelente repórter do Goal. A informação que eu tenho, pessoal, é um pouquinho diferente disso, tá? Mas é apuração. Não tô cravando, é só apuração. O grande detalhe que aconteceu ontem lá na Itália, para haver toda essa mexida e entendimento do Danilo no Flamengo, é porque a Juventus ainda está segurando a rescisão contratual do Danilo. Pelo que eu apurei,
A rescisão ainda não saiu até o momento que eu tô gravando esse vídeo. A rescisão ainda não foi assinada. Ainda não saiu. Por que que a rescisão ainda não saiu e por que que a Juventus ficou reticente? Porque a Juventus não gostaria de reforçar o Napoli. Até aí, tudo leva a crer, então, que se ela não quer reforçar o Napoli, é porque ela não vai liberar a rescisão do Danilo para ele ir para o Napoli. E aí o Danilo vem para o Flamengo, correto? Só que a frase é: a Juventus não quer reforçar o Napoli, vírgula, enquanto não acontecer o clássico entre as duas equipes. Sabe quando que acontece o clássico? Neste sábado. Então, segundo eu apurei, o Danilo ainda pode ir para o Napoli, sim. Mas se for essa a escolha do Danilo, a rescisão só sairia depois de sábado, depois do jogo Juventus e Napoli. Até lá não aconteceria. Um outro fato que pode fazer com que o Danilo venha para o Flamengo é a questão do diretor esportivo, o Giovani, que eu já havia trazido para vocês esse posicionamento em outro vídeo, não querer a presença do Danilo lá por achá-lo velho demais e ter outros jogadores em mente para o Napoli. Quem está bancando a ida do Danilo para lá é o Antony Conte, técnico da equipe italiana do sul da Itália. Então, hoje, ainda há sim uma névoa sobre o destino do Danilo. Pode ser pura estratégia da Juventus em não liberá-lo agora para o Napoli, que confundiu os jornalistas, ou pode ser que realmente o Danilo tenha se convencido pela família, pela insistência da família, do Alexandro, em vir jogar para o Flamengo. O fato é que os próximos dias serão determinantes para a gente entender de verdade para onde o Danilo vai. Fabrício, resumindo então, ele vem para o Flamengo ou ele não vem para o Flamengo? Vamos ter que aguardar cenas dos próximos capítulos. Com responsabilidade é o que eu tenho para informar a vocês. Curta, compartilha, comenta, se inscreva no nosso canal, dá essa moral se inscrevendo no nosso canal. Meio-dia eu estarei lá no Central do Fla, ao vivo, para a gente resenhar mais sobre o Mengão Queridão. Tenham todos vocês uma excelente terça-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.